Pronto. Bom, já estamos aqui com 55 participantes, então vou dar início aqui, tá, pessoal? Boa noite a todos, eu sou a Marina, faço parte da equipe da MOL, e eu tô aqui para dar boas-vindas a vocês ao nosso webinar desta semana. O tema de hoje é Assinatura Eletrônica com Segurança Jurídica nos Acordos, tudo o que sua organização precisa saber. Hoje nós estamos contando com a presença de dois especialistas, que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, de um lado, temos a Melissa Gava, fundadora e CEO da MOL. Ela é formada em Direito e especialista em meios alternativos de solução de conflitos, com certificações pelas universidades La Sorbonne e La Sapienza. Seja bem-vinda, Melissa. Obrigada. O nosso outro especialista da noite, ele é fundador e CEO da ClickSign, formado em Direito e Administração de Empresas pela PUC São Paulo, com MBA pela University of Michigan. Seja bem-vindo, Marcelo Kramer. Olá, boa noite, pessoal. Bom, gente, nosso webinar vai ter duração de 1 hora. A gente vai abordar alguns temas aqui, mas a ideia é que vocês possam interagir com os palestrantes a qualquer momento. Então, sintam-se à vontade para mandar perguntas aqui no chat, que eu vou pegar essas perguntas e vou direcionar para os palestrantes ao longo do webinar, ok? Então, só para resumir um pouquinho o tema de hoje, a ideia é que vocês consigam entender tudo sobre a utilização da assinatura eletrônica em acordos de ODR, Online Dispute Resolution, principalmente nos métodos de mediação, negociação e conciliação online, que é o que nós fazemos aqui na MOL. Então, nossos convidados vão falar um pouco sobre segurança, validade, boas práticas para utilizar essa tecnologia a favor de uma construção mais eficiente de acordos virtuais. Então, para a gente começar a falar sobre esse tema, eu queria fazer uma primeira pergunta para o Marcelo. Então, Marcelo, o que é exatamente a assinatura eletrônica? Como ela funciona? E se você puder dividir alguns dados do cenário no Brasil e no mundo referente a isso, por favor. Legal, Marina. Eu acho que talvez o jeito mais simples de começar é mostrar uma experiência de assinatura eletrônica e depois a gente parte para as explicações, pode ser? Por favor, fique à vontade. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Está enxergando minha tela? Sim. Sim? Legal. Então, bom, pessoal, a história que a gente vai contar aqui é uma história muito simples de como funciona uma assinatura eletrônica, tá? Então, eu tenho um exemplo aqui, que é um exemplo representativo do que acontece com a MOL. Tá? Então, o que existe é todo um processo de mediação que é feito na plataforma da MOL, né? E, ao final desse processo, o que acaba acontecendo é a criação de um termo de acordo para consignar o acordo das partes, né? Então, o papel da ClickSign é levar a termo isso, né? Fazer a assinatura desse documento. Então, o que acontece é, a MOL cria esse documento e, através de uma integração com a ClickSign, esse documento é disponibilizado para que a ClickSign faça o serviço de assinatura eletrônica. A assinatura eletrônica basicamente acontece da seguinte forma: a ClickSign ela envia esse documento para as partes que precisam assinar, pode ser por e-mail, por WhatsApp, por SMS, pode ser por várias formas, tá? Mas imagina que a pessoa está recebendo esse documento por e-mail, né? Uma das partes do acordo. O que ela vai fazer? Ela vai ler o termo, tá? Então, aqui é um exemplinho qualquer. Uma vez lido o termo, se ela concordar, ela vai apertar um botão assinar. Tá? E, a partir daí, ela vai passar por um processo de autenticação. Na prática aqui, o que ela faz é digitar o nome, CPF, a data de nascimento, que sai bate isso na Receita Federal e vai registrando essas informações que vão ficar consignadas no log de assinatura eletrônica que eu vou mostrar depois. Tá? Então, recapitulando, olha o documento e aí começa a fazer, basicamente, colocar os pontos de autenticação. Então, por enquanto, são essas informações. Em seguida, a ClickSign envia um token, que basicamente é um código temporário para, no caso aqui, o e-mail,
a pessoa digita esse token e o documento está assinado. Então, a assinatura eletrônica é um processo muito simples, justamente para fazer com que pessoas que não têm nenhuma experiência ou aparelhos de última geração realmente consigam assinar o documento e tenham, ao final, um documento que tenha validade jurídica. Bom, explicando qual que é o output do processo, tá? Então, o que é um documento eletronicamente assinado? Né? Então, vamos dizer que aqui nós temos o termo de acordo, esse aqui é, obviamente, apenas um exemplo. Esse é o input. Vamos imaginar que o termo de acordo, nesse caso, ele tem uma página. Ele pode ter N páginas, tá? Mas o que a ClickSign faz é criar um log. E o log conta a história desse documento e daqui a pouco a gente vai ver que a assinatura eletrônica ela tem alguns requisitos, tá? Então, esse log basicamente contém as informações técnicas necessárias para você considerar um documento assinado eletronicamente. Em primeiro lugar, o que a ClickSign faz, ela tranca esse documento e ela cria um log que está logicamente associado a esse documento. Né? E o log ele tem a seguinte natureza. Né? Então, primeiro ele tem um sumário aqui que diz quem assinou e a que título assinou. Então, existem várias formas de assinar. Né? Então, pode assinar como testemunha, aprovar. No caso aqui, são duas pessoas que estão assinando. E o log em si, né, que são os registros, existe a marcação da data e horário de uma ação, por exemplo, uma assinatura, quem assinou, os pontos de autenticação. Então, se a gente olhar com um pouco mais de... vamos dar um zoom aqui. Então, uma das coisas que a ClickSign faz é trancar o documento. Aqui existe um número de série do documento. A ClickSign também tranca com hash, que é uma tecnologia específica para assegurar a integridade do documento. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Né? Tem essas assinaturas, como eu já tinha falado, mas uma entrada aqui que é importante é de uma assinatura específica. Tá? Então, o que a ClickSign faz é registrar a determinada data e horário que a pessoa assinou, tá? E ela registra isso. Né? Então, ela coloca o nome. Aqui, por exemplo, tem a data de quem enviou o documento para assinatura, mas um outro exemplo seria o signatário. Né? Então, seria o nome do signatário, os autenticadores que foram utilizados, então, por exemplo, o IP da máquina, o e-mail ou o telefone celular, o CPF validado na Receita Federal. Tá? Então, tudo isso fica registrado no documento. Então, basicamente, esse, no geral, é a cara de um documento eletronicamente assinado. Esse documento, ele é um PDF, tá? Esse PDF, ele tem carimbado com o certificado digital da ClickSign para comprovar a proveniência, tá? Então, o output do processo de assinatura eletrônica é um documento assinado que é composto por um log, tá? Acho que essa é uma primeira explicação mais básica, tá? Uhum. Legal, Marcelo. Obrigada pela explicação aí e pelos exemplos, que acho que ficou bem claro visualmente para o pessoal. E agora, então, minha segunda pergunta vai para a Melissa. Então, Melissa, qual é a relação da assinatura eletrônica com o cenário jurídico? Como que isso agrega algo positivo dentro do cenário jurídico e na assinatura de acordos? Bom, eu posso falar bastante ali com a experiência que a gente faz na mão, né? Como que a gente utiliza. E o maior ganho, eu acho que o grande benefício é que a gente consegue formalizar os acordos muito, a gente consegue realmente dar a segurança jurídica que um acordo merece, né? Porque ou a gente faz a negociação ou uma mediação, então tudo aquilo que é conversado durante o acordo, depois ele é formalizado da maneira mais segura possível, que é através dessa assinatura, né? As pessoas, às vezes, quando a gente fala em mediação, tem se falado muito agora, durante a pandemia, muitas ferramentas de videoconferência, mas uma ferramenta de videoconferência é como a gente está fazendo aqui, né? É uma conversa, então estamos usando videoconferência para fazer uma mediação. Porém, depois, como que a gente formaliza a mediação, né? Como é que fica tudo documentado e como é que a gente garante a segurança da formalização do acordo. Então, o maior ganho nas operações para quem precisa
executar acordos é esse, é que um processo de mediação não se termina só numa videoconferência, né? Ela tem toda uma etapa pré também para se chegar numa videoconferência, mas o que é mais importante é como você depois formaliza. E o ganho que a gente tem com o ClickSign, desde que a gente está no mercado, que a gente usa ClickSign. E a experiência do usuário também é muito boa, né? Não precisa substituir aquele certificado digital. É uma usabilidade muito fácil. Você pode receber isso por e-mail, por SMS, WhatsApp. São realmente poucos passos, são poucos cliques para ter um documento depois tão bem formatado e tão seguro. Legal, Melissa, obrigada pela resposta. Aí agora, para a gente seguir para um próximo ponto, eu queria falar um pouquinho sobre o momento que a gente está vivendo hoje, né? Que acho que muitas das coisas que a gente costumava fazer fisicamente, a gente está aprendendo a fazer de modo digital. E a MOL e a ClickSign já fazem duas coisas de modo digital desde os primórdios da sua criação. Então, para a gente falar um pouquinho nesse tempo de pandemia, se vocês diriam que houve um aumento na utilização das assinaturas eletrônicas, quais são os principais números? O que vocês estão vendo aí durante esses últimos meses de pandemia? Então, essa pergunta fica aí para vocês dois. Marcelo, se você quiser começar, por favor, depois a Melissa responde também. Legal. Bom, aumentou, tá? Então, em resumo, o que a gente está vendo é uma duplicação da procura na prática. A pandemia, o que a pandemia fez, no fundo, as pessoas elas estão fisicamente mais afastadas, né? Então, existe realmente uma restrição física e elas estão procurando soluções. O que a gente tem visto são várias, por exemplo, empresas que em alguma hora falaram com a gente lá atrás, estavam cogitando utilizar a assinatura eletrônica, mas por um motivo ou outro não tinham aquele impulso final de realmente começar a usar, porque é uma mudança de processo, né? E agora você precisa realmente substituir essa questão do papel e caneta, né? Então, na essência, a gente está vendo um aumento grande de demanda. Legal. E você, Melissa, no cenário aí da MOL, se você puder contar um pouquinho. Para a gente também é a mesma coisa, um aumento muito grande e, sobretudo, uma nova frente aí que são os tribunais, né? Os tribunais, eles já vêm, é core deles fazer mediação, conciliação, porém todas eram feitas estritamente físicas. A partir do momento em que as medidas de isolamento social foram colocadas em prática, e a gente também lançou a campanha, né? A Justiça Não Vai Parar, em parceria também com o ClickSign, a gente está usando o ClickSign também para essa campanha. Houve um aumento, porque eles começaram a usar não só a videoconferência, vários aplicativos, então eles estão usando muita coisa em paralelo, videoconferência, estão usando a MOL também, né, videoconferência dentro da MOL, mas a gente traz aquela gama de ferramentas, seja envio do caso, agendamento, notificação via blockchain, aí videoconferência e assinatura. Então, houve um aumento muito grande das empresas, isso a gente que é o nosso core, mas também essa nova frente com os tribunais de justiça, que realmente, assim, para não pararem todas as mediações, conciliações, migraram para o online. Então, um aumento expressivo. Legal. A gente recebeu aqui algumas perguntas. Eu tenho duas perguntas aqui que são mais práticas, então eu já vou fazer para vocês agora, e aí depois tem algumas outras perguntas mais aprofundadas. Então, tem uma pergunta aqui sobre a homologação. Então, se o judiciário homologa os acordos, mesmo ele sendo uma assinatura eletrônica. Então, na experiência aí da MOL, Mel, se você quiser falar um pouquinho. Os nossos números comprovam que sim. A gente raramente teve problemas em homologar. Em juízes homologar nos acordos que a gente encaminhava via ClickSign, são números realmente baixíssimos. Então, a pergunta é sim, há homologação, há um entendimento muito, muito estabelecido já. Legal. E aí a outra pergunta mais prática que a gente tem aqui também é como você faz para garantir que o responsável que assina um acordo em nome de uma pessoa jurídica realmente represente a empresa envolvida? Aí acho que vocês dois podem responder um pouquinho.
que Então, envolve. é porque isso, pelo menos no caso da Moli, nas mediações ou negociações, isso a gente já pega no início. Esse representante, ele já faz parte desde o início do processo. Então, a gente já colheu documentação necessária antes de chegar até a assinatura. Legal. Marcelo, gostaria de acrescentar alguma questão aí em relação ao procedimento na ClickSign? Essa questão da representação, enfim, apresentação, ela acontece bastante. Geralmente o que a gente faz é voltar para o mundo analógico e pensar como que é o processo lá e depois fazer o traslado para o mundo eletrônico, tá? Então, normalmente no mundo analógico, né? Então, alguém vai assinar por uma empresa. Existem vários ritos, tá? Várias formas de fazer, mas vamos dizer um processo muito estrito que se faz é pedir um contrato social, uma procuração, um instrumento de realmente representação, né? Dependendo da política, e isso estou falando mais no setor privado, que é um pouco mais minha experiência e é onde eu vejo esse tipo de situação, cada empresa, cada organismo tem uma política diferente, tá? Então, tem uma organização que pode pedir, por exemplo, um contrato social com uma cópia autenticada de um contrato social, tá? Uma outra pode pedir uma cópia física do contrato social, uma outra pode pedir simplesmente a foto disso, né? Então, existem vários estándares, e isso depende muito de organização para organização. Existe até um standard de aparência, né? Olha, quero ver se você tem um e-mail da empresa. E dependendo da situação, também isso funciona muito bem, tá? Então, essa questão como a Melissa falou, aqui é uma situação que existe existe um compliance no começo do processo para assegurar que as partes realmente representam a empresa. Legal. E aí, Marcelo, surgiu aqui também uma outra questão prática. Nos documentos físicos, é praxe que todas as páginas dos instrumentos sejam rubricadas. Nos documentos eletrônicos também tem essa regra? Como é que funciona a questão da rúbrica? Tá bom. Então, legal. Acho que a gente pode responder essa pergunta dando um step back, falando um pouquinho dos requisitos de assinatura eletrônica, e a gente endereça essa pergunta específica, tá? Então, vamos pensar, voltar no mundo analógico, tá? Então, vamos pensar que existe um documento para ser assinado, ele está em papel, tá? Então, uma folha de papel, imagina você assinando esse documento. Então, essa folha de papel, ela está datilografada, ela está impressa a tinta, né? A tinta é uma tecnologia muito antiga para assegurar que ninguém vai mudar aquilo que está escrito no documento, né? Então, o documento está impresso, né? Ninguém nunca assinou um documento a lápis, é o óbvio, né? Se o documento tem várias páginas, aqui no Brasil o que existe é esse costume de você rubricar cada página. A principal função da rubrica, nesse caso, é você assegurar que ninguém puxa uma página, ninguém troca, né? Então, a página está tinta e você rubrica as páginas para assegurar que o documento ele se mantém intacto. Tecnicamente, nós chamamos isso de integridade do documento. Então, no mundo analógico, a primeira coisa é assegurar que o documento é o documento, né? Como a gente fala, tecnicamente isso chama integridade. Segunda coisa é assegurar que a pessoa é a pessoa, né? Autenticar a pessoa, que é num jargão um pouco mais técnico. Tá? Isso a gente pode falar uma outra hora, mas existem duas partes aqui, né? Então, documento de um lado, um papel, uma pessoa de um outro lado, né? E a terceira coisa é juntar esse documento com a pessoa. Como é que a pessoa junta com o documento? No mundo físico, ela pega uma caneta, ela encosta no documento e faz um rabisco nesse documento, faz uma assinatura manuscrita nesse documento. E a assinatura, ela basicamente é um registro histórico de que a pessoa realmente concordou com aquele documento porque ela assinou em um determinado local. Tá? Então, são três partes, tá? Integridade do documento, autenticação do signatário e o liame entre o documento e o signatário. Então, se a gente olhar para a rubrica, e aqui a função da rubrica
é um mecanismo de integridade numa situação em que a tinta ela não é suficiente para manter isso, a não ser que o documento tenha uma página, então se usa a rubrica. No mundo eletrônico, existem outras tecnologias, não é a tinta, né? Não é uma folha de papel, é um outro medium, né? Então, o que se usa é uma tranca eletrônica, é um hash, tá? Existem várias formas de falar, mas para quem não conhece muito a tecnologia, quando se pensa em um PDF, tá? Pelo menos a ideia geral de um PDF é que o PDF não pode ser modificado, tá? Isso não é bem assim, mas para quem não conhece essa expressão, que é um hash, que é uma base até do universo de criptografia e assinatura, é ele que assegura que o documento não foi modificado, tá? Na essência, o que o hash faz? Ele é um algoritmo em que você pega todas as letras do documento, todas as letras e pontos do documento, faz uma conta, e se alguém mudar uma vírgula, essa conta muda, tá? Então, e é por isso que não precisa de rubrica. Opa, desculpa, eu estava sem áudio. Obrigada, Marcelo, pela resposta. A gente teve aqui mais algumas perguntas também. Então, Melissa, nos casos em que os acordos são a homologação desses acordos é negada, como a MOL soluciona? O que a gente faz para resolver? Então, foram realmente raríssimos os casos, se eu não me engano, na história da MOL, a gente teve 2 casos, e aí a gente foi para o analógico, a gente foi para como sempre foi feito, ó, escaneia, assina, tira uma foto e devolve. Então, o mundo de antes. Legal. E aí, tivemos várias perguntas aqui sobre esse próximo tópico, então, na verdade, a gente vai falar agora um pouquinho sobre isso, então eu não vou fazer as perguntas diretamente, mas eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a diferença entre a assinatura eletrônica e a assinatura digital. Como é feita a aplicação na prática e quais são os cuidados que se deve ter para evitar fraudes. Então, teve até uma pessoa aqui que pediu uma explicação didática sobre a segurança da assinatura eletrônica em comparação com a digital. Então, para a gente falar um pouquinho aí dessas diferenças e explicar essas dúvidas para o pessoal. Acho que, se vocês não se importam, talvez seja melhor eu compartilhar na tela. Acho que ficar um pouco mais didático, pode ser? Claro, por favor, Marcelo. Tá. Bom, pessoal, eu vou responder essa pergunta acho que em vários níveis, tá? Em primeiro lugar, vamos relembrar a experiência de assinatura eletrônica que a gente mostrou. Então, basicamente existe um documento, esse documento, uma pessoa recebe o documento, ela aperta um botão para assinar, ela coloca informações, coloca ponto de autenticação, o token, nome, a gente registra IP, e basicamente esse é o processo de assinatura eletrônica, tá? O que eu queria contar é essa história do ponto de vista um pouco mais jurídico, vamos dizer assim. Então, na prática, a ClickSign é um ambiente, tá? É um ambiente seguro para fazer contratação. Por que é um ambiente seguro? Porque nós seguimos vários processos, utilizamos várias tecnologias, o hashing é uma delas, tá? Para fazer a assinatura. No caso, existe uma organização, tá? Ou pode ser uma pessoa física ou jurídica. Como é que a assinatura eletrônica funciona? Essa pessoa física ou jurídica, ela entra dentro desse ambiente, ela disponibiliza um documento para que outras pessoas físicas ou representantes de pessoas jurídicas entrem dentro do ambiente e assinem o documento. A assinatura aqui é uma posição de concordância. Muito bom. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou explicando desta forma? Porque a ClickSign, ela é eleita pelas partes para fazer a prova. A ClickSign, basicamente, é uma máquina de fazer prova e ela foi reputada como adequada para fazer esta prova pelas pessoas que estão assinando o documento. Tá? Então, a primeira coisa que acontece existe um contrato subjacente
de aceitação do processo de assinatura da ClickSign. Ou seja, essas pessoas elas estão falando assim, olha, nós respeitamos a ClickSign, nós confiamos na ClickSign para registrar os elementos de assinatura eletrônica dentro do documento. Tá? Então, eles estão elegendo. Tá? O que a gente está resolvendo aqui, existe uma questão, principalmente quando envolvem hipossuficientes, em que se uma pessoa assinou um documento dentro de um sistema proprietário de uma das partes contratantes, o que acontece aqui é uma prova unilateral. Tá? Então, na prática, qual que é um exemplo? Imagina que você tem uma instituição financeira, e você vai lá e contrata um empréstimo nessa instituição financeira. Tá bom. Se você for no caixa automático, por exemplo, tá? O que está acontecendo a menos que a instituição financeira ela tenha tecnologias que resolvam isso, mas imagina que esse programa é da instituição financeira, tá? A tecnologia é da instituição financeira. Então, esse documento aqui, ele está sendo controlado pela própria instituição financeira. A prova está sendo controlada por uma parte que tem interesse imediato no negócio. É uma prova unilateral. Então, o que a ClickSign resolve no âmago é essa questão de unilateralidade de prova. Tá? Então, isso aqui é a primeira parte da resposta. A segunda parte é voltar para os requisitos de assinatura eletrônica. Tá? Então, esses requisitos de assinatura eletrônica, eles são... Acho que naquele exemplo do papel, ficou claro que, no fundo, os elementos, né, de uma contratação, eles são os mesmos. Né? O que a gente precisa fazer é assegurar que no mundo eletrônico a coisa funciona tão bem quanto tem funcionado no mundo físico nesses séculos todos. Tá? Que são integridade, IAM e autenticidade. Então, o que precisa acontecer é essas coisas realmente funcionarem. Tá? Então, quando a gente já falou aqui de integridade do documento, a tranca do documento. Tá? A autenticidade é uma questão bem relevante, e aqui eu já vou entrar na questão do ICP Brasil, mas eu queria situar a questão do ICP Brasil. Tá? Então, um dos elementos para fazer a assinatura é identificar quem está assinando. Tá? Existem basicamente 3 formas de você autenticar uma pessoa. Tá? Por aquilo que ela sabe, por aquilo que ela tem, ou por aquilo que ela é. Eu vou antes de mostrar aqui, eu vou dar um exemplo para vocês, um pouco cotidiano. Tá? Então, todo mundo provavelmente já subiu em um prédio comercial, e quando você vai subir em um prédio comercial, a pessoa no térreo, né, o recepcionista, ele pergunta para você, olha, com quem você vai falar? A primeira pergunta é, com quem você quer falar? Então, esse é um ponto de autenticação por algo que você sabe. Você sabe o nome da pessoa que vai falar. Aí, a segunda pergunta, muitas vezes, você já veio aqui? Vamos dizer que a resposta seja sim. Ele pergunta, me fala o seu RG. Ele está pedindo uma outra informação que você sabe. E, eventualmente, deixa subir. Se você nunca foi no prédio, o que acontece olha, por favor, me dê o seu RG. Né? Então, isso é algo que você tem, é um documento. Né? E, eventualmente, ele até tira uma foto sua, algo que você é. Então, esses são exemplos de pontos de autenticação. E na vida é assim, tá? Imagina quando um bebê nasce, uma das primeiras coisas que se faz é pegar pontos de autenticação desse bebê. Quando a minha filha nasceu, o médico me deu um papel que tinha um pezinho dela, que é algo que ela o pezinho da minha filha, mais uma assinatura do médico, era um documento que ela tinha. Eu troquei essas 2 coisas pelo CPF da minha filha, eu fiz no próprio hospital. O CPF é algo que ela tem. E na vida a gente vai trocando de pontos de autenticação. Tá? Bom, então, exemplos específicos de pontos de autenticação. Uma assinatura manuscrita é algo que eu sei, e isso funciona no papel. Né? A teoria por trás de uma assinatura manuscrita aqui é que, no fundo, só eu sei fazer minha assinatura. Né? Vamos esquecer aquelas situações em que o filho
imita a letra do pai, é uma pequena fraude, né? Mas o que está por trás disso é que uma assinatura manuscrita é algo que a pessoa sabe e vai identificá-la. Uma outra coisa é um documento oficial, como eu já tinha falado, né? Então, no processo de abertura de uma conta bancária, por exemplo, o que se faz é assinar um documento no papel, uma ficha de abertura de conta, e depois fornecimento de cópia de RG, de um comprovante de residência. São coisas que a pessoa tem. E coisas que a pessoa é uma biometria, é uma foto. Muito bom. O que é um certificado ICP Brasil? O certificado ICP Brasil, tecnicamente, é um ponto de autenticação por algo que se tem, por algo que se tem e por algo que se é. Vou dar outro exemplo. Um outro ponto de autenticação por algo que se tem é uma firma depositada no cartório. Eu tenho uma firma depositada no cartório. Outra coisa que eu tenho, um telefone celular. Outra coisa que eu tenho em SEI é um e-mail. E por aí vai. Então, a minha forma de ver, a nossa forma de ver no mundo eletrônico é que na vida nós temos vários pontos de autenticação. E para uma determinada contratação, o que precisa estabelecer é qual é o grau adequado de autenticação para aquela contratação. A autenticação não é binária, não é sim, não, é um grau de segurança. Então, se a gente voltar para um documento assinado com firma reconhecida, tá? Ou, aliás, até com certificado ICP Brasil, tá? Você tem uma presunção relativa de autenticidade, uma presunção relativa forte de autenticidade, tá? Se você pode usar todos esses outros fatores e na nossa vida cotidiana, nós vemos que é assim que a coisa funciona, né? Então, desde contratar um empréstimo, isso no papel ou no mundo eletrônico, contratar um empréstimo, assinar um contrato, a gente sempre passa por essa ideia e uma definição de quais são os tipos de autenticação. Tá? Então, por fim, uma forma de ver a questão da autenticação, a autenticação eu vejo como uma equação. Tá? Existem autenticações contextuais e autenticações que ficam dentro do documento. Para isso ficar mais claro, imaginem novamente um processo de abertura de conta bancária. Eu tenho um pouco de experiência nisso, então eu acabo usando esse existem outros exemplos, tá? Mas acho que provavelmente todos já passaram por essa experiência, tá? Então, o que existe num processo de abertura de conta é a assinatura de um documento, um papel, um rabisco, e o colhimento de outros pontos de autenticação que não estão grudados no papel. É isso que a gente chama de contexto, né? Então, a cópia do RG, do comprovante de residência. E no final, o que existe é uma pasta de provas, né? E no fundo é isso que é utilizado como o laço da operação. Tá? Bom, se a gente for para a norma, eu vou diretamente para a norma, não é a norma, tá? Na verdade, é uma das normas que tratam do tema da assinatura eletrônica, mas normalmente é a norma mais comentada, vamos dizer. Então, o que existe é essa medida provisória 2200, 2001, e que basicamente instituiu o ICP Brasil. Então, a norma ela fala muito da temática do ICP Brasil, até que chega no artigo 10, parágrafo 2, e ela fala o seguinte: olha, ICP serve para muita coisa, é ótimo, mas isso não obsta a utilização de outro meio de comprovação de autoria e integridade. Então, aqui, gente, nós voltamos para os requisitos, tá? Autoria, integridade, lembra que é a tinta, né? A proteção do documento, autoria são os pontos de autenticação, tá? Inclusive os que utilizam certificados não emitidos pelo ICP Brasil, ou seja, outros tipos de pontos de autenticação. Tá? Então, acho que ficou um pouco mais didático mostrar a coisa desta forma. Tá? Existem outras normas, mas essa normalmente é uma norma mais... Ela é bem específica para esse tema. Tá? Legal, Marcelo. Muito obrigada por ilustrar tão bem aí para o pessoal. Acho que ficou bem claro. Se ainda tiverem dúvida, por favor, podem mandar aqui no chat. E aí, Melissa, se você puder contar também para a gente um pouco do porquê que, então,
a assinatura eletrônica funciona nos acordos que a gente realiza na MOL, né? Por que que a gente não tem também a necessidade do ICP e a gente realiza esses acordos eletronicamente? Bom, porque para a gente é uma solução realmente 100% online, é isso que a gente prega no nosso serviço e no nosso produto. Então, desde o início do processo, quando as partes recebem o convite para mediar ou para conciliar ou negociar, passando ali pelo agendamento, foi o que eu pouco falei, falando sobre todas as formalidades para iniciar o processo de composição amigável, a composição amigável e depois a formalização. Então, para a gente faz sentido. Não faria sentido ter essa última perna que não fosse 100% online também. É isso que a gente prega em produto. A gente tem um pilar bastante forte de usabilidade, né? De ter uma solução fácil para as pessoas usarem, pessoas, empresas. Então, é por isso, assim, não teria como usar uma outra solução. Inviabilizaria o nosso produto, deixaria uma experiência prejudicada. Legal. E aí tem também uma outra pergunta bem prática aqui dos procedimentos da MOL. A pergunta é se, no caso, é a MOL que faz a homologação junto ao tribunal ou se são os advogados interessados, quem que cuida dessa parte. A gente trabalha com esses dois modelos. Ou a empresa, ela nos solicita para a gente fazer e a gente faz. É um serviço dentro de um pacote nosso, o como é que chama, o pacote nosso que faz isso? Me deu um branco aqui, o Enterprise. Enterprise, mas... O Enterprise, que é o mais completo, ou então se a empresa não contrata isso, aí são os próprios advogados que já fazem. Aí o pacote o Professional ou o Basic, o Standard. Mas trabalhamos com os dois modelos, assim, para dar um serviço mais completo, realmente a gente faz também essa homologação. E aí no Brasil inteiro, né, no território todo. Legal. Tem também uma pergunta mais prática aqui para o Marcelo. Então, como os magistrados veem as assinaturas eletrônicas validadas por uma empresa não certificada pelo ICP? Qual é a validade jurídica? Legal. Bom, a gente já passou pela medida provisória 2.200, tá? Então, como eu falei, ela não é a única norma relacionada a isso, tá? Deixa eu ver aqui se eu tenho até uma coletânea aqui de normas. Então, deixa eu compartilhar de novo. Acho que fica mais fácil. Tá bom. Tá? Esse aqui é um pequeno quadro aqui. Ele não está atualizado, tá? Então ele parou aqui em 2017, muita coisa aconteceu depois disso, mas você tem a medida provisória 2.200, que eu acabei de falar, que tem o artigo 10, parágrafo 2, trata especificamente disso, mas o que existe é fundamento civil, né? Então, e se a gente olhar, sem entrar na discussão específica e depois eu posso mandar para quem perguntou essas informações específicas, se a gente pensar numa contratação que a gente faz, muitas vezes que a gente não chama de contrato, tá? Mas é uma contratação, é um ok que a gente dá por e-mail. Então, a primeira coisa existe validade disso? O e-mail pode ser utilizado como prova? Eu estou indo por um extremo aqui, só para colocar um ponto. Então, a resposta nós sabemos que sim. Então, estes mediums novos, eles estão sendo usados como prova, tá? A nossa vantagem aqui é que para a assinatura eletrônica, a coisa está muito mais estruturada. Então, a gente tem uma norma aqui no Brasil. Essa norma do Brasil, ela veio de normas de outros países, tá? Então, obviamente, houve um estudo. Existe a UNCITRAL, né? Então o CITRAL, ela tem uma norma sobre assinatura eletrônica, então com os requisitos técnicos. A norma brasileira, ela de uma certa forma incorporou isso. A lei americana, ela tem o e-Sign Act e outros normativos também. Então não é algo que veio que é específico do Brasil, né? Não é a norma jabuticaba, é algo que se usa no exterior, né? Então, essa questão dos fundamentos, da integridade, da autenticação do documento é algo que realmente funciona.
porque ele é algo universal, né? E quando a gente faz o traslado do nosso mundo analógico para o digital, a gente vê que isso funciona, tá? Eu costumo explicar para um público que tem poucos juristas, tá? Algo que ele não é exatamente correto, mas a intuição é exatamente essa, tá? Então, no mundo analógico, nós assinamos vários documentos muito importantes, sem uma firma reconhecida, né? É uma assinatura simples. Né? E alguns desses documentos, ou por uma previsão legal, ou por uma política de uma determinada organização, nós reconhecemos uma firma. Tá? Então, no mundo eletrônico, fazendo a comparação, uma assinatura eletrônica, que é uma assinatura sem certificado digital, ela seria comparável a uma assinatura simples. Uma assinatura com certificado digital comparável a uma assinatura com firma reconhecida. Então, a heurística seria básica, né? Então, se no mundo físico nós fazemos algo com uma assinatura simples, porque no mundo eletrônico vai ser mais difícil. Mas, pelo contrário, no mundo eletrônico, a coisa normalmente tende a ser mais simples, né? E aqui no mundo eletrônico, pontos de autenticação, que no mundo físico acaba sendo um rabisco, uma assinatura manuscrita, no mundo eletrônico nós temos vários pontos de autenticação que nós podemos coletar. Então, com a MOL, existe um processo muito grande, né? Então, a prova de que a pessoa, você tem tantos elementos, tanto no processo da MOL, né? E de uma forma absolutamente independente, com o processo da ClickSign. Então, o que você tem, o resultado disso, ele é muito robusto. Tá? Legal. Uma outra pergunta prática rápida aqui, Marcelo, é se somente arquivos de PDF são assináveis via ClickSign ou se pode colocar uma imagem, um JPEG, outros tipos de arquivos. Tá. A ClickSign aceita Word e aceita PDF. Tá? Então, o Word, o que nós fazemos, a gente pega esse Word, aplica um hash, e o documento assinado, ele se manifesta através de um PDF. Então, entra um Word, tá? E no final ele sai um PDF. O log de assinatura, que é o documento assinado, ele está no formato PDF. Então, sim, você consegue utilizar um documento Word. Legal. Também temos aqui uma pergunta sobre se você precisaria ter um assinador eletrônico para colher as assinaturas. Pelo que eu entendo, qualquer pessoa pode assinar eletronicamente, certo, Marcelo? Tá, então, só falar um pouquinho de linguagem, pessoal. Assinatura, eu devia ter talvez falado isso um pouco antes, tá? Assinatura eletrônica é gênero e assinatura digital espécie, tá? Então, assinatura eletrônica é todo tipo de situação em que um documento ele está atrelado a uma pessoa da forma como eu expliquei, né? Quando isso acontece com a utilização de um certificado digital, a gente chama isso de uma assinatura digital, tá? Então, acho que a primeira parte aqui é explicar um pouco esse fundamento. Você pode só repetir, agora eu perdi um pouco da meada. Se é necessário ter um assinador eletrônico para fazer Perfeito. E o assinador eletrônico, ele é uma ferramenta que é utilizada numa assinatura digital. Tá? Então, se você tem um certificado digital, ICP Brasil, esse certificado digital, ele é atrelado ao documento, o liame, ele é feito por um assinador. Tá? A ClickSign faz assinatura eletrônica. Então, a ClickSign, ela tem tanto a parte do certificado, vamos dizer assim, quanto o liame entre o documento e a pessoa. Tá? Então, um assinador, existem vários assinadores no mercado, ele é uma ferramenta para fazer a ligação entre o certificado digital e o documento. Legal. Obrigada, Marcelo. Imagina. Mas tem muitas perguntas chegando, gente. Até queria falar para os nossos espectadores que provavelmente a gente não vai conseguir responder todas ao vivo, tá? Mas depois eu vou deixar um e-mail de contato para vocês mandarem essas perguntas para a gente direcionar.
Então, tem uma pergunta aqui, se já houve algum caso de algum cliente que tenha tido, que foi entendido que o contrato não cumpria os requisitos de título executivo extrajudicial por ter sido assinado eletronicamente. Acho que a Mel falou que a gente teve duas questões, né, na MOL, mas e você, Marcelo, na ClickSign? A resposta é sim. Eu vou primeiro começar do outro lado, tá? Talvez a pergunta... Eu vou reformular a pergunta para depois falar sobre esses casos. Já houve casos de sucesso? Sim. Né? Então, de execução, de protesto, vários casos de sucesso. Já houve casos em que se discutiu? A resposta é sim. Tá? O que, na nossa visão, o que está havendo é um aculturamento sobre a questão da assinatura eletrônica. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, né, são vários minutos de explicação, existe um fundamento técnico sobre isso. Então, o que a gente vê na prática, muitas vezes, e em determinadas circunstâncias, nós acabamos acompanhando, quando os nossos clientes informam que houve, que houve alguma coisa, muitas vezes uma incompreensão. Eu vou dar um exemplo. Né? Então, em uma determinada circunstância, o magistrado falou, olha, a ClickSign ela não é registrada junto à ICP Brasil. Ele tem razão, não é registrado junto à ICP Brasil, porque o fundamento é um fundamento de assinatura eletrônica e não de assinatura digital. E aí precisa realmente explicar isso. Né? Precisa explicar o que é uma assinatura eletrônica, como ela funciona, quais são os requisitos, o que precisa, quais são os ingredientes para ela estar tecnicamente correta. Né? E esse é um trabalho que a gente acaba fazendo de realmente dar essas explicações. Tá? Então, o que nós estamos observando é que existe a assinatura eletrônica, ela está ficando mais mainstream, né? Ela está ficando mais universal, e os casos estão correndo em diversas localidades, tá? Então, o conhecimento ele não é uniforme, tá? Ainda existe um pouco de desconhecimento sobre algo que é muito específico ainda, que é a assinatura eletrônica. Legal. E aí tem uma pergunta aqui também sobre o e-mail, né? O e-mail é uma ferramenta essencial para a formalização do acordo. Então, como que a gente comprova que esse e-mail realmente é daquela pessoa? Então, aí se a Mel também quiser falar um pouquinho sobre, na MOL, né? Como que a gente faz também esse enriquecimento e identificação para poder colher essa assinatura de forma correta. E depois também o Marcelo falar um pouquinho no geral. O e-mail, ele é a ponta de entrada, né, do começo do processo, porque a pessoa que recebe, a gente precisa ter o e-mail dela logo no início, porque ela vai receber a carta convite. Então, não tem esse risco, assim, da gente chegar na parte final ali e estar com algum e-mail equivocado. Ela já passou por muitas etapas do processo com aquele e-mail, com aquele CPF, com aquele telefone. E assim, quando a gente formaliza esse acordo também, é durante a sessão de mediação, né? Então, o mediador, ele faz um share screen da tela aqui, faz uma leitura do termo de acordo, também fica gravado, né? Tem o provimento ali do Tribunal de São Paulo, então grava-se, e aí o mediador já está, na plataforma o e-mail da parte já está ali. E na sequência envia no ClickSign para assinar, tudo dentro da plataforma. Então não tem esse perigo de estar com algum e-mail equivocado. Complementando o que a Mia está falando e colocando, e voltando no framework da integridade e autenticidade, tá? Então, voltando, a autenticidade não é algo binário, não é assim não. Não existe autenticidade 100%, isso não é atingível. Nem se você assinar com 20 certificados digitais ou assinar um documento com 10 firmas reconhecidas. Você tem um grau de confiança muito, muito, muito alto, 99,999. Ok. O que um e-mail comprova? E-mail é um ponto de autenticação. Vamos imaginar, eu vou dar uma outra metáfora, tá? A autenticação, imagina que é uma teia de aranha, tá? Então, o e-mail é um fio. Existem outros fios, e os fios eles podem estar dentro do documento ou no contexto. Qual é o outro fio? Uma gravação. Né?
um relacionamento, um pagamento, né? Existem vários fios que juntos eles formam uma trama, e essa trama é uma autenticação de uma pessoa. Então, se eu for assinar um documento com certificado digital, ou se você receber um documento assinado com certificado digital, esse documento pode ter sido assinado pelo meu contador. Meu contador tem um certificado digital, isso é a coisa mais comum no Brasil. Então, como é que você assegura que o documento foi realmente assinado pela pessoa? Você nunca consegue nem com certificado digital. O que precisa é realmente entender como funciona a trama de autenticação e encontrar a autenticação adequada para a contratação. Na minha opinião, no caso específico aqui de mediação, no caso da MOL, existem vários pontos de autenticação. Realmente é muita coisa. Então, imagina fazer a prova do contrário, né? Então, são comunicações, e-mails, muita troca de informação. Tá? Então, o conjunto probatório ele é muito robusto. Legal. A gente tem tempo aqui para uma última perguntinha para a Melissa. Então, uma pessoa está perguntando se os interessados saem com o documento assinado no final da mediação sempre, se eles sempre saem com algum documento. Se houve acordo ou não acordo, sim. Tem a possibilidade, às vezes, de ir para uma segunda rodada de mediação ou de negociação. Mas quando há um encerramento, quando há uma formalização, uma finalização, seja ela positiva ou negativa, sim, saem com um documento assinado. E aí, quando a gente, nas empresas, então, quando a gente oferece o serviço para as empresas, a gente devolve um título executivo extrajudicial. Então, assinam as partes, os seus representantes, e assinam também as testemunhas. Quando é uma mediação, no caso que a gente está fazendo com os tribunais, que estamos colocando a tecnologia ao uso dos mediadores, ao uso da jurisdição deles, aí esse documento sai como um título executivo judicial. Então, aí não tem assinatura de testemunhas, né? O mediador judicial tem fé pública, aprova o documento, assina na plataforma do ClickSign, mas como aprovação. Então, que é muito legal também que você consegue parametrizar essas assinaturas. Então, para empresas, um título executivo extrajudicial, conseguimos colocar testemunhas, conseguimos aprovação de mediadores. Agora tem uma categoria nova ali também, que é o homologar para os magistrados. Então, a assinatura ela é muito parametrizável, conforme a tua necessidade, seguindo sempre a mesma trilha, auditável, todos os requisitos aí que o Marcelo já explicou muito bem. Tá, e aí tem só mais uma última que já apareceu mais de uma vez, então acho que é importante trazer ela rapidinho aqui, que é sobre procuração, se é possível fazer assinatura de procuração eletronicamente, se os advogados têm utilizado para pedir essas procurações. Você responde, Marcelo? Eu tenho a resposta sabichona de advogado, depende, né? Essa é a resposta correta. Acho que todo mundo aqui vai concordar que depende. Tá? Então, eu vou refrasear essa pergunta para conseguir responder melhor, tá? Já houve procurações assinadas na ClickSign e tecnicamente, na minha opinião, que estavam, sim, tá? Então, depende muito para quais finalidades essa procuração. Tá? Então, uma boa parte dos contratos assinados na ClickSign, a casuística que eu conheço de experiência, é uma procuração como um instrumento de representação de uma empresa. Né? Então, alguém representando um fornecedor, né? Então ele tem a procuração. Então, isso sim, isso funciona bastante. Ele realmente é um instrumento eficaz. Tá? Existem outros tipos de procuração, por exemplo, para interface com o poder público, né? Para algum fim tributário. Né? Esse é um tipo de situação completamente diferente, e aí precisa realmente ser visto no caso a caso. Tá? Então, quando existe uma interface com o poder público, obviamente o que precisa se requer um estudo. No caso, na mediação, já existe essa sinapse, né, ela já está feita. No nosso caso, por exemplo, nós temos experiência com juntas comerciais, né, então acordo de subscrição, acordo de acionistas, AGE efetivamente registradas. Então,
esse é um processo que ele vai se expandindo aos poucos, tá? Então, a resposta depende. Legal, Marcelo, obrigada. Então, agora eu queria pedir para vocês dois fazerem as considerações finais e se despedirem do público. A gente está chegando aqui nos 3 minutinhos finais. E aí depois eu me despeço também, deixando as orientações para quem não teve suas perguntas respondidas. Então, por favor, para os nossos convidados. Tá, joia. Bom, espero que a gente tenha conseguido contribuir com as dúvidas, com todas as lacunas que ainda existem, né, sobre validação de assinaturas. E como a Marina falou, estamos à disposição para responder a outras dúvidas aí que surgiram e não foram respondidas e que surgirão também nos próximos dias ou semanas, meses. Obrigada a todos. Obrigada, Melissa. Eu também agradeço. Se eu puder deixar um recado, uma sugestão, esse frame, né, que eu me referi durante essa conversa, eu acho que ele é muito útil para se analisar vários tipos de situação, né? Eu acho que ele deixa as coisas muito claras, tá? Então, se alguém quiser mais informações sobre isso, estamos à disposição e foi um grande prazer. E obrigado pela oportunidade. Obrigada a todos. Gostaria de agradecer, então, a presença da Melissa e do Marcelo. Acho que foi muito rico, foi muito bacana. Agradecer também a presença de todos vocês que acompanharam aqui. Quem tiver perguntas, pode enviar para a gente no contato@mediaçãoonline.com. A gente faz o direcionamento. Para quem não sabe, a gente está fazendo os webinários uma vez por semana. Normalmente ele acontece às quintas-feiras, às 18 horas. Hoje, excepcionalmente, foi na quarta. Mas toda semana a gente tem. Se vocês quiserem acompanhar, é só seguir a gente nas redes sociais. Você pode encontrar a gente no LinkedIn, Instagram e Facebook, sempre como Mediação Online. Então, boa noite, obrigada a todos e até a próxima. Obrigada. Obrigado.